Da família brasileira. Amigos do Brasil, está no ar mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela grande rede de rádios do país, a rede Jovem Pan. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, @portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E você manda para cá sua mensagem pelo nosso número no Viber, 567000, 567000. Aí você vai lá, adiciona no seu celular e pode mandar a sua opinião, o seu comentário, a sua dica, a sua informação. É bom ter você ao nosso lado o tempo todo. E depois de tudo isso, olhando para a telinha do seu telefone, você encontra o ícone Grupos, abertos ao público, e você terá a oportunidade de seguir o nosso grupo, o grupo Esportes Jovem Pan. Esportes Jovem Pan, que vale para toda a programação esportiva da Pan. E o Viber, está tudo certo com o Viber, né, Zeca? 567000, tá bombando aí, 567000, e você vai ter a oportunidade de ler também o Zeca, o Fausto, enfim, todos os companheiros, já está na tela do nosso computador também, as mensagens que vão chegando. E você pode continuar ligando para cá, 28709707, 28709707 é o telefone para sua mensagem, a sua participação, interagindo com a equipe de esportes da Pan. Estamos todos aqui com o Daniel Lian, com o Mauro Betti, num desfile de camisas espetacular. Um desfile... Essa é da Mauaense. Mauaense. É bonita a camisa, hein? É bonita mesmo. Bonita a camisa. Tem... Mauro Betti, número 25. 25 é quase, hein? É por quase, isso, hein? É, 25. Não, era 25, por isso mesmo. quase, O número 25. era esse mesmo. O Obrigado, nosso Luiz Fred Júnior. Tá no programa, bacana. O nosso Zeca Cardoso, bacana, liga sempre na hora certa. E o nosso Fausto Favara e Bruno Prado, entre outros, porque está desembarcando a van aqui daqui a pouquinho. Nós estaremos todos juntos com toda a equipe de esportes da Pan. Olha, tem vários assuntos aqui. O nosso André Ranieri e os companheiros todos levantaram e pegaram, colheram algumas mensagens dos ouvintes da Jovem Pan. Como é que é essa história do Renato Augusto? Bruno, como é que é essa história do Renato? Tudo certo? Vai embora para a China? Pelas últimas informações, ele já acertou salários com o clube chinês. É um clube que ficou em 4º lugar no último campeonato da China. E o Renato já teria acertado com o clube. Agora resta o acerto com o Corinthians, que é o clube que o Renato ainda tem contrato. Mas existe então a grande possibilidade de mais um jogador importante do Corinthians jogar no futebol chinês. E aí eu sou obrigado a recorrer a parte da nossa conversa de ontem, né? A parte da nossa conversa ontem, quando nós aqui falamos, alguns companheiros disseram que, olha, fora mesmo do Corinthians, para a Alemanha, só se for o Bayern. Lembra que alguém falou aqui? Eu falei isso. Você falou, que é isso? Só no Bayern, porque não sei o quê, é chique, aquela coisa toda. Bom, não foi pro Schalke. Mas não teve acordo. Tudo bem, mas a oferta era do Schalke. E também não era uma ofertinha pequenininha, deve ter pedido muito, mas não importa, mas era o Schalke. E agora vai para a China, então fica cada vez mais claro que o problema não é o time. Pode ser até o César Valerro. Se tiver grana. Se tiver grana, o nego embarca. Mas isso não, atenção, isso não é uma crítica que eu estou fazendo. É uma constatação só. Informações constam aqui que 2 milhões por mês ele receberá no futebol chinês. Como disse o André Sanches ao nosso querido André Ranieri, por esse valor, até eu vou junto. Mas não é isso que ele falou? Ô, Vanderlei, posso falar um negócio? Vamos só plugar o microfone, porque a rádio é áudio. E quando o microfone... Nós temos imagens. Então, quer dizer, eu tava falando 2 milhões por mês à toa. Você tava falando, mas Zé Macaco. todos aqueles que nos assistem pela internet, um vídeo. Perceberam que eu estava falando. Sua camisa também. Leitura labial, exato, entenderam o que você falou. Aqueles que não conhecem, você poderia repetir, por gentileza? Ele vai receber 2 milhões, as informações dizem aqui que ele vai receber 2 milhões por mês. É muito dinheiro. Agora, eu acho, Vanderlei, com relação a isso, aí era bem novo, tinha 18, aí 19 também anos. O placar estava quanto? Não, aí o placar estava quanto, Mauro? Olha, atrás na foto ali. Engraçado essa foto. Aí é o seguinte, eu acho que os jogadores têm que deixar de lado também
também esse negócio de falar que tá indo pro futebol chinês, porque os caras têm ideia de fazer um futebol bom na China, enfim. Ontem eu vi uma entrevista do Paulinho, eu fiquei inconformado com a entrevista do Paulinho, ele dizendo que ele deixou o Tottenham pra ir pro futebol chinês procurando novos desafios, não pelo dinheiro. Dinheiro não importou. Aí esperaram um tempo e perguntaram pra ele, a entrevista foi no Bem Amigos, perguntaram pra ele, então por que você não volta pro futebol brasileiro? Desafio, voltar pro futebol brasileiro com 27 anos. Aí ficou sem resposta, Vanderlei, porque você falar que você não vai por dinheiro pro futebol chinês, não tem cabimento. Você vai por quê pro futebol chinês? Então não tem cabimento. Então eu acho que os jogadores também têm que deixar de lado esse negócio de falar, tô rindo foi mal no futebol chinês. Foi mal. Ele alegou que a culpa é porque ele não estava tendo uma sequência de jogos, mas ele não estava tendo sequência de jogos porque ele não estava bem dentro de campo. Então é complicado. Agora, tem que falar, Vanderlei. Então indo por causa de dinheiro, é muito dinheiro, não tem o que fazer. Sabe, esse negócio de falar que não é por causa de dinheiro, é por causa de desafio, eu acho uma besteira. Eu concordo, até concordo com o que o Fausto falou e não vejo qual é o problema de ir ganhar dinheiro. Não tem pecado nenhum, ganhar dinheiro todo mundo quer, então não sei por que tem esse discurso que muitos jogadores... Desafiador é muito mais vir jogar no Corinthians aqui com 27 anos. Ganhar dinheiro não tem mal nenhum, então eu acho que devia falar claramente, eu tô indo porque eu vou ganhar uma fortuna, vou resolver minha vida e acabou, não tem outro motivo. E não vejo problema nenhum nisso. Também não faço nenhuma crítica. Cada um sabe o que faz da sua vida e a parte financeira é importante. Mauro, eu queria ouvi-lo sobre isso, por favor. Bom, primeiro o Renato Augusto e qualquer outro jogador define o que quiser da carreira. E nessa condição, pensando sempre nos tataranetos, pelo salário que ele vai receber na China, não tem nem o que falar. Poderia ter jogado no Schalke 04, ok, ele já conhece a Alemanha, com todo respeito ao Schalke, merece respeito à torcida fanática, fantástica. Ele ia sofrer lá, né? Ia sofrer, ainda tem aquela coisa de substituir o Draxler que faz falta, assim, mas é um clube que não vence o campeonato alemão desde 58, seria muita pressão, ok. E estaria, assim, muito mais visível, mas não tão visível, mais do que qualquer um que vai pra China. Agora, indo além da questão Renato Augusto e Corinthians, Vanderlei, é pena, porque, assim, o Elias que ainda pode ir pra China, o Jadson que já foi e o Renato Augusto que está indo. Pra China. Em alguns casos, pra segunda divisão, o Vampeta vai pra China. Cara, vai pra China. Quando a gente imaginava que os jogadores poderiam ir pra Europa, às vezes não pra grandes clubes, mas clubes médios ou países não tão fortes. Sei alguns Eldorados do futebol, ele prateados. Agora vai pra levar chumbo, aliás, um belíssimo chumbo na China. Quer dizer, é terrível. E com a idade que tem o Renato Augusto, com o potencial que tem o Renato Augusto. Jogando que tá jogando triste. E bem na seleção brasileira. É muito triste pro futebol, não, exatamente. Titular absoluto hoje da seleção. Absoluto da seleção brasileira. O Brasil tá perdendo titulares pra China, pra segunda divisão da China. Não, ele terminou a temporada como titular. Olha, absoluto é o Elias. Titular, mas o Dunga gostou muito. Pera um pouquinho. Não é bom pro futebol brasileiro. A análise é uma análise com todo respeito. E também não encontrei uma palavra melhor. Deve ter coisa melhor. É uma análise poética. Porque no mundo que nós estamos vivendo... Não, tem que ir. Com altos e baixos, as coisas acontecem com tanta rapidez, de vilão a herói. Sim. Basta um péssimo jogo, um gol contra. Enfim... Eu lembro sempre... 2 meses mal. 2 meses mal. O próprio mal. Jadson, se tivesse aceitando a proposta de fevereiro do ano passado, quem ia lamentar a saída do Jadson? Em janeiro do ano passado, tanto o Jadson quanto o Renato eram dúvidas. Assim. Eu sei. Mas vamos apostar. Eu queria apostar, mas o cara tem que parar para pensar. Eu lembro sempre da história do Luizão, que é irmão do Vampeta. Irmão de sangue. Irmão mesmo. É um grande amigo do Luizão. E embora pro futebol alemão, eu lembro o número, acho que o Mauro me corrija se estiver. Era 15 milhões, Berlim, né? Era 15 milhões de dólares ou 15 milhões de euros, 15 milhões de alguma coisa. Só não era de moeda brasileira, mas era 15 milhões de alguma coisa. Aí tava tudo certinho para ir embora. Aí alguém sugeriu, não pode ir embora sem jogar. Ele tem que jogar, é atleta do Corinthians, tem que jogar. Mas é um jogo no Pacaembu mesmo. O Luizão já tá tudo certo, vai embora, já tá com a passagem no bolso, vai embora. E não vai, joga, não joga, jogou. Jogou e estourou o joelho. Sim. Perdeu o negócio, perdeu grana, perdeu um monte de coisa, quando a cabeça dele já estava na Alemanha. Como ele fez 2 anos antes. É isso, fora isso... 2 anos antes ele largou o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. Não. E fora isso, vamos lá. Fora isso, você pega assim, o meio campo do Corinthians. Você pega o Jadson, seleção, você foi pra seleção também, Renato Augusto e Elias. Tem proposta de algum clube da Espanha, os 3? Não. Tem alguma proposta do futebol alemão? Sondagem do Schalke.
que não pagou inglês. A multa. Time inglês, o cara vai dizer, eu não tenho nada para ir para Europa, nem de Portugal, nem Benfica, nem Sport, então vai para a China. Vai fazer o futuro. Os dois craques não tem problema. Os dois principais jogadores do bicampeão brasileiro Cruzeiro. Um tá nos Emirados Árabes, outro tá na China. Mas sabe o que eu acho engraçado? Se você pegar, o Renato Augusto tá em que nível de jogador na Europa? No nível do Draxler. Mas vamos comparar. É no nível do Draxler. Por que o Draxler não vai pra China e o jogador brasileiro vai pra China? Porque também a moda na China. Não, e outra. A proposta pode chegar no europeu, só que ele tem um futebol muito mais organizado, ele tem um país muito mais organizado. Não acho. Tudo é dinheiro. E a fama do jogador brasileiro? Qual é a idade do Renato Augusto? 27 anos. Renato Augusto. 27 anos, 28 anos. E o Draxler tá 26, 25. Por aí, no máximo. É mais jovem, é mais jovem. Tem 19 anos também, o cara começa a pensar, não vem nada da Europa. Por esse caminhão de dinheiro que começa a pensar, não vem nada da Europa, o cara por esse caminhão de dinheiro que o Renato Augusto vai levar, vale a pena até arriscar uma futura convocação da seleção brasileira ou não, porque você vê, o Diego Tardelli foi, aí... Ele não voltou mais. O Dunga falou, vou, não sei o que lá, não volta mais. Na China no momento, o Dunga já falou que no momento são 31 jogadores brasileiros no futebol chinês. Mais treinador, comissão técnica. Isso sem comissão técnica, treinador, fisioterapeuta. Muito bom jogador. Tá no voo tem um jogador brasileiro mais tá bom pra ele. O Dunga já avisou que não vai convocar do mercado chinês, porque tem fuso horário, chegada pra viagem, pouco tempo pra treinar, já era. Esquece a seleção. Eliminatórias complicadas. Mas tá com a vida feita. Só atender o ouvinte aqui, mas o Vampeta falou uma coisa que vale a gente desdobrar. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Sérgio, de Presidente Prudente. Pois não, Sérgio. Você nos acompanha pela Rádio Prudente? Prudente AM. Isso, que eu sempre, quando alguém de Prudente liga aqui, eu sempre digo que foi a primeira emissora da nossa rede, a Rede Jovem Pan, a grande rede de rádios do Brasil. A primeira emissora na formação da rede de afiliadas, foi a Rádio Prudente de Presidente Prudente. E você torce para quem? Eu sou corintiano. Corintiano, campeoníssimo brasileiro. Qual é a sua mensagem? Bom, eu quero dizer que esse ano, 2016, o Corinthians vai ser campeão da Copinha, Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão e Mundial contra o Barcelona. Ô, louco, mas essa é a confiança total. Renato Augusto, um abração pra você. Obrigado. Pronto, obrigado por ter ligado. É verdade que tá perdendo umas peças fortes aqui. E o Zeca diz que mensagens continuam chegando pelo nosso Viber, 56707000, 56707000. Diga, Zeca. O Humberto de São Caetano do Sul, dizendo aqui que o São Paulo confirma a contratação de 5 novos reforços. É o Lugano, tem também o Lugano e o Lugano, faltou um, o Lugano. É o que teremos para o momento. E o Carlos Fraghetti, de São Paulo, disse que baixou a risada do Mauro Betting e colocou ela como toque do celular dele. Pô, bacana. Meu Deus. Bacana. Aliás, ele agora virou aqui, ele trouxe ele tá reciclando papel também, viu? Pagar as Não bastam as conexões, os cabos. Agora também ele traz toda a correspondência. É muito legal. Fred, você falou sobre isso, Fred? Eu falei, é inevitável, né, Vanderlei? Acho que é muita grana, ele tem que pensar no futuro dele e muita grana também pro Mauro pagar. Tem que pensar na família, no futuro dele. O Vampeta realmente colocou um lado que é interessante. O melhor jogador do Brasil não tem uma proposta da Europa, de algum outro centro maior. Os últimos 2 anos, né? O cara vai pela grana, meu. Não tem jeito. O cara precisa ver o futuro dele. A carreira não é longa de jogador de futebol. Tem que pensar assim no futuro dele e faz de uma maneira correta pensando nisso. Já, e o Bruno, você já falou também, né, Bruno? Todo mundo falou sobre esse negócio do Renato Augusto. Eu vou atender os ouvintes que estão mandando mensagens para cá e também estão ligando para cá. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Tudo bem? Bem, quem fala? Meu nome é Otis, eu sou de Guarulhos. Pois não, Otis, e você torce para quem? Eu torço pro Santos Futebol Clube. Legal. E qual é a sua mensagem, Otis? A mensagem é que todos tenham um bom 2016 e que nossos governantes sejam menos corruptos. Mensagem registrada. É um sonho dourado. Obrigado. Isso em 2016, 2017, 2019. Nessa temporada, 2018. É o nosso... Nessa não vai. Alô, boa tarde. Vanderlei Nogueira, boa tarde. Ronaldo De Stefani, São Paulino, tudo bem? Pois não, Ronaldo, a sua mensagem. 2 coisinhas só.
Primeira, essa discussão aí sobre o pessoal indo para China, o jogador tem que ir mesmo. Hoje a torcida toda torce, a maioria torce contra a seleção brasileira. E outra coisa, esse corintiano que ligou dizendo que vai ganhar tudo, esse é um sonhador, como eles ganharam somente o brasileiro ano passado, tá bom? Um abração, Ronaldo, obrigado. Abraço. Obrigado por ter ligado, obrigado. Bom, já incomodou, né? Porque o corintiano está sonhando em ganhar tudo e já tomou uma cacetada aqui de certamente um ouvinte que não é torcedor do Corinthians. Vanderlei, o que acontece agora na China não é muito diferente do que aconteceu com o Japão na década de 90, né? Não é uma coisa nova. Eu lembro que, e o Mauro com certeza lembra bem, no final de 94, o bicampeão brasileiro Palmeiras perdeu veio 3. o time japonês e levou Sampaiozinho e Evair do bicampeão brasileiro. Do mesmo jeito. A única coisa que era o Japão, primeira divisão. Agora tem uns times que vêm da segunda divisão. O Dunga foi pra lá, o Jorginho, o Leonardo, Miller. O Dunga poderia ter sido campeão do mundo pelo Júbilo Iwata. E o Sampaio pelo Yokohama Flugas. Exatamente. Bom, nós estamos falando aqui como se o Renato Augusto já estivesse em Pequim. Porque, na verdade, tudo está encaminhado para que ele saia. Se não sair, apaga-se tudo e a vida segue. Agora, já projetando-se o futuro. Rei morto, se acontecer, rei posto. Vai substituir como, meu caro Vampeta? Rei morto. Eu sempre falo, o clube ele é eterno, né? Nós passamos, as pessoas passam, né? De falar assim, vai ser a maior calamidade do mundo se o Corinthians perdeu o Renato Augusto, se o São Paulo perdeu o Rodrigo Caio. Se encontram. O Corinthians, todo mundo fala assim, eu queria ver esse Corinthians jogando a Libertadores desse ano. Nós vimos um Corinthians muito mais forte do que o que foi campeão brasileiro ser eliminado. Eu coloco o Guerreiro, no momento que o Guerreiro vivia com a camisa do Corinthians. Perdeu o principal jogador. Perdeu o principal jogador. E o Sheik também, que fazia sua fumaça ali pela beirada do campo. Você não é de ver. O Fábio Santos, você não é de ver o Sheik fazer 15 gols por ano, mas dedicado, se entregava nos jogos. E o Corinthians foi eliminado pelo Guarani do Paraguai. Né? O Corinthians se reencontrou, foi campeão brasileiro, está de novo na Libertadores. Quer dizer, jogadores são substituíveis, pode ter certeza. Alguém mais não imediatamente, mas às vezes... demora um pouquinho. Demora um tempo para remontar. No caso do Jadson, o titular seria o Lodeiro. Em cima da hora foi pro Boca. Não fez a menor falta, o Jadson entrou brilhantemente. E aí vale a paciência do torcedor também, né? Porque não adianta cobrar com a saída do Renato Augusto um substituto imediato, porque não é fácil. Leva um tempo, né? Pra chegar um substituto à altura do Renato Augusto. Hoje no elenco do Corinthians demorou eu não bom tempo, aliás. Pra mim foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Por mais que o Jadson tenha líder em assistências, um dos vice-artilheiros do campeonato, o Renato Augusto era um dos caras que lidera naquele terceiro, quarto passe, né? Que é o cara que realmente arma a jogada, monta a jogada pro gol. É um cara que desarmava bastante, tá nos líderes de desarme dos meias, um cara que recompunha muito bem, finaliza bem. Eu vejo com muito mais dificuldade a saída do Renato Augusto do que do próprio Jadson. Legal. Olha, os ouvintes estão ligando para cá. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? Aqui é o Alfredo de Brasília. Ô, Alfredo. E torce para quem, Alfredo? Eu sou Cruzeiro. Cruzeiro de Belo Horizonte. Eu tô com raiva do Vampeta, sabe por quê? Tá com raiva do Vampeta? O Vampeta teve uma baianada que jogou no Cruzeiro e o Vampeta não jogou. Dida, o Marcelo Ramos é um dos maiores tiros da história do Cruzeiro. Alex. Gostei demais da conta. Vampeta, parabéns, você foi um grande jogador e como comentarista é show de bola. Viu? Opa, obrigado. Não dá pra ser fiel a todas, né, Vanderlei? Então eu fui fiel à camisa do Corinthians. É isso. Amor é amor. Amor é amor, tô vendo aqui. Como diz Fausto Favar. Meu Deus. Terminou o ano. Terminou o ano, digo. Vai acabar um dia, cara. Acabou o ano, digo, tá tudo suave. Começou já tá vindo de novo. Pensão de novo aí. Se alguém entende de amor aqui, quem é mesmo? Olha, uma coisa é falar, outra coisa é fazer. O Fausto fala muito bem. Fala bacana. Que olha, maravilha. Atenção. Alô, boa tarde. Araçoiaba United, 0. Quem fala? É o Wilson, de São José dos Campos. Ô, Wilson. Vale do Paraíba e torce pra quem, Wilson? Palmeiras. Pro Palmeiras. Qual é a sua mensagem pra nós aqui no Esporte em Discussão? Você está nos acompanhando. Você tá bem hoje e tá comandando o programa aí. Obrigado pela preocupação. E a segunda é que vai bater com o Corinthians aí. Como é que
O Corinthians vai ganhar tudo se o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores. Tem alguma coisa que não tá batendo aí. É verdade. Tem Palmeiras e Corinthians da Palmeiras, né? Você está nos ouvindo pelo rádio, pela internet? Como é que você nos ouve aí no Vale do Paraíba? Pelo aplicativo, tô vendo a imagem de vocês, é que tem aquele delay, né? É verdade. Tô vendo pelo celular. Pelo celular. Bacana. O aplicativo é uma maravilha. Você que está indo, você que está vindo, você nos acompanha, esteja você onde estiver. Com imagem e com áudio. Agradecemos a audiência, todos nós da equipe de esportes da PAN, a Jovem Pan fica muito feliz com isso. Então, nós vamos atender mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Quem fala? Kátia de São Bernardo. Pois não, Kátia. E torce para quem, Kátia? Pro São Paulo. Pois não, Kátia. Eu queria falar uma sugestão. Com uma equipe dessa categoria, dessa qualidade de vocês, dá dó não ter um programa à noite, no fim do dia. A gente trabalha, cuida da casa, tem problema com o filho que não faz lição, tal. No fim do dia, quer ouvir futebol, entretenimento, não as notícias, né? Então eu sinto muita falta do pique da PAN e já cheguei a ouvir outras rádios para ouvir futebol. Então, obrigado, Kátia, fica o registro. E olha, só para você saber, você sabe que nós mudamos a programação com muita informação o tempo todo pela nossa Pan News. A partir das 6 horas você tem os Pingos nos Is com o Reinaldo Azevedo, com o Patrick, com o Vitor La Regina, um programa de enorme audiência no Brasil todo, e pela nossa AM, pela nossa FM. Mas, assim que o Esporte em Discussão termina, meia hora, 40 minutos depois, o programa já está à disposição no nosso portal www.jovempan.com.br. Se por acaso você tiver a tristeza no coração de não conseguir... Porque deve ser uma tristeza não acompanhar o nosso programa. Vamos ser sinceros. Deve ser uma verdade. Não é verdade? Hein, Mauro? Com toda a modéstia... Modestamente, sim. É uma coisa terrível não poder acompanhar nosso programa na hora do almoço. Você, 40 minutos depois, então mais tarde, de madrugada, à noite, a hora que você quiser, você vai lá, pumba, clica no nosso portal, você vai encontrar edição de hoje do Esporte em Discussão. E você ouve normalmente o programa, você ouve o programa ou ouve novamente o programa. Então é uma alternativa que está à disposição dos ouvintes da Jovem Pan. Isso posto, alô, boa tarde. Boa tarde, André. Quem fala? É o Matias de Santo Amaro. Diga, Matias, qual é a sua mensagem? Ô, Matias, eu sou palmeirense roxo, mas eu gostaria muito de ter visto o Vampeta no Palmeiras jogando. Por pouco. Opa! Por pouco quando eu fui pro Palmeiras. Foi, né? Como é que foi essa história, Vampeta? Não, no começo da carreira lá no Vitória, quando o Palmeiras Parmalat contratou. Ele tá falando entusiasmado. O Alex Alves e o Paulo Não, o Isidoro, Alex e o Paulo Isidoro, depois foi o Dedimar também, o Júnior. Aí eu fui pro PSV Eindhoven, pra Holanda. Por pouco não vestiu o Verdão? Foi a primeira oportunidade, foi o Guarani, né? Com o Fito Neves. Depois o Palmeiras. Mas aí o Paulo Carneiro me vendeu pra Holanda. Vai ter certeza, onde eu pisei é ganhar título. Aí, parabéns! Parabéns! Parece bando de jornalista esportivo. Parabéns! Só no nosso time não ganhou título ainda, né? Vamos falar pra você. Olha, vai ganhar. Vamos ganhar. Só na PAN foi duro. Nosso time foi duro. Play. Não, nem o fair play. Também você jogava sozinho. Não, o ataque é nossa uma movimentação incrível. Eu imagino. Ninguém segura. Tá todo mundo querendo que a gente fale um pouquinho mais do Renato Augusto aqui. Aí a gente vai mudar o assunto, porque querem que fale sobre o Zidane, que assumiu o Real Madrid. O grande Zidane assumiu o Real Madrid. Já foi divulgada a tabela, né, da Libertadores, a primeira fase da Libertadores. Então, passando os assuntos aqui. Essa disputa, Damião versus Santos. Nós vamos estar lá também um pouquinho, o Fausto vai nos atualizar. Né? Enfim, tem muita coisa pra gente abordar. Mas antes, então, só para falar, eu vou atender o ouvinte e terminar o assunto Renato Augusto. A mensagem nesse momento, a informação nesse momento, é que os números agradaram ao Renato Augusto. É isso? Isso. Então tá. Alô, boa tarde. Veloz, né? Alô, boa tarde. Rápido a negociação. Alô? Boa tarde, quem fala? Aqui é o Marcos, aqui de Rio Preto. Ô, Marcos. Não, de Rio Preto. Ô, Vanderlei, eu deixo um abraço para vocês, eu e meu amigo Vampeta, para toda a mesa aí. Esse programa é maravilhoso, velho. Só obrigado. Almoço mesmo para dar uma ajeitada aqui na situação nossa, tá bom? Você tá almoçando? Eu tava almoçando aqui, tava escutando o bate-papo de vocês aí. Uma curiosidade, o que é que tivemos no almoço hoje? Hã? O que é que tivemos? Põe um
guardanapo aí que você vai gostar. Moela de frango. Opulenta, velho. Ô, louco. Que maravilha. Não. Você gosta, não? Adoro. Agora, no restaurante ou na sua casa? Em casa, a dona patroa que faz. Nossa senhora. Então faz com todo carinho, com esse negócio todo. Muito legal. Um pouquinho de pimenta pra dar uma... Para com essa tortura na hora do almoço. Um abração pra você. Um abraço pra vocês aí, viu? Obrigado. Para que eu tô lembrando da batata recheada que o cara falou que ia mandar pra nós. Prometeu batata recheada aí. Batata recheada. Prometeu, tem que cumprir. Estamos esperando até agora. Tem nego morrendo de fome aqui. Esperando a batata. Bom, na praça, algum nome possível? Perguntam os ouvintes aqui. E contratável? Para substituir o Renato Augusto ou nem pensar? Agora... Contratável não tem jeito, né? Tá difícil. Na praça? Como que pode? Não dá. Na praça tem. O que tá aí mais próximo é o Marquinhos Gabriel, né? Não tem mais chegando, é outra característica, mas enfim. Mas é um meia que... Vai pro lado, mais fogoso. Marlone pra aqui. Eu imagino que deve estar trabalho pro Tite. Isso que eu ia falar. Imagino que deve estar pensando o Tite em Torres. Não, porque agora já deve ter voltado, né? Porque o Corinthians se apresenta amanhã, né? Mas ele passou as férias em Torres, litoral do Rio Grande do Sul. A Flórida, o pessoal brasileiro adora comprar, mas não tem muito o que comprar. Ele só passou. É que o Marquinhos Gabriel é mais avançado, mas é um jogador que o Corinthians poderia contratar agora, hein? Ele só passou férias tranquilas se ele saiu do ar. Pra jogar. Né? É verdade. Cortou internet, cortou rádio, televisão, jornal. Então ele não ficou sabendo disso. Porque mas quando souber, vai dar aquelas caras do Tite. Vai dar. Meu Deus do céu. Ele fica 30 segundos pensando no que falar. Vai ter trabalho. Vai ter trabalho. Flórida vai ter trabalho. Este é o nosso esporte em discussão. Alerta contra a dengue. Vanderlei, é hora do alerta contra a dengue. É verdade, Daniel. Queria só dizer uma coisa para você. Mais um recado que chega para mim aqui. E é verdade, alertar sobre a dengue é muito importante. Aconteceu comigo, eu fui viajar, passei um tempinho fora. Achei melhor esvaziar aquela fonte, a fonte pequenininha, que tem lá no jardim, para não ter problema com água parada. Aí quando eu voltei, enchi a fonte, beleza, satisfeito, achei que estava fazendo o máximo. E sabe o que aconteceu no dia seguinte? Larvas do mosquito da dengue. Foi aí que eu percebi, e o Fred falou assim, eu já tinha percebido lá em casa, que os ovos ficam adormecidos, presos na parede dos recipientes, mesmo sem água. Por isso, Vanderlei, é que não adianta só tirar a água, você tem que limpar tudo, esfregar bem para não acontecer isso daí novamente. Dengue é coisa muito séria, a gente precisa ficar sempre atento, sempre de olho para combater este mosquito. É uma campanha do governo do estado de São Paulo. Companheiros, seguimos com o nosso esporte em discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil. Estamos aqui ao vivo com imagens, com áudio para você, pelos nossos aplicativos. Você que vai, você que vem, você que fica parado. Beleza, o aplicativo leva o programa para você com imagem e com áudio. Pela internet www.jovempan.com.br, é só abrir o nosso portal, você encontra lá. Esporte em discussão ao vivo, clicando, imagem, áudio para você. Pela nossa AM620, enfim, é muito legal. E você liga para cá, 28709707, 28709707 é o telefone conectado para sua participação. Obrigado a todos aqueles que estão ligando para cá também. O Zeca, já temos alguns assuntos, mas já temos a tabela da Libertadores, é isso? Já temos a tabela da Libertadores. Então, 10 segundos, enquanto você se prepara aí para dizer o que é que vai acontecer com os clubes brasileiros, já temos datas, horários, é isso, né? Então vamos só atender o ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde, quem fala? É o Vanderlei, e aí quem fala? É o Vanderlei, Francisco, de Jundiaí. Ô, Francisco, e qual é a sua mensagem? Então, parabéns pra você pela transmissão da corrida, foi linda. Obrigado, querido. Vanderlei, uma pergunta para vocês aí. Quem joga menos? Menos. O Pato ou Wagner Love? Feita a pergunta. Quem joga menos? Pato ou Wagner Love, Vampeta? Hoje, se eu tivesse que comprar um dos dois, eu compraria o Pato para tentar ganhar o dinheiro.
Mas durante o Campeonato Brasileiro, o Pato também não foi tão mal. Mas mesmo do jeito que tá, ninguém querendo contratar o Pato? Ah, eu acho A idade tem tudo. Fama tem o Pato. Futebol por hoje tem o Wagner Love. Mas quando o Wagner Love chegou, foi na reta final. Fred, joga menos o Pato? Joga menos o Pato hoje. Então estamos falando hoje. Passado. Hoje, pra mim, o Pato joga mais. Quem tá hoje o Pato joga mais que o Wagner Love, na opinião do Vampeta. 26 gols o Alexandre Pato fez. É outra conversa. Terceiro artilheiro Daniel do Lian, São Paulo. quem joga menos? Ele foi mais... Eu acho que o Wagner Love hoje, foi mais quem joga decisivo. menos? O Alexandre Pato joga menos. Mauro Betting. O Pato é muito mais jogador que o Wagner Love. Só que o Wagner Love tá num time muito melhor, só que é dever dizer também. O Wagner Love taticamente ajudou algo que o Pato dificilmente faz, que é a marcação lá. Então, o Wagner Love se encaixou muito. É quem joga, gente. Vamos falar quem joga. Agora, o Cafu foi bicampeão mundial. O Carlos Alberto Torre foi Leandro, tecnicamente. Vamos falar isso, quem joga. Na pelada, Pato e Wagner Love... É que eu tô pensando o pedido pro Pato, marca, ele... Não, o quê? Vai, Wagner Love. Hoje, porque eu tô falando quem joga mais. Isso. O Vampeta escolheu o Pato. Não, o Vampeta já escolheu quem joga mais. Cafu, nem o quem Leandro, joga mais. É o Pato pro Vampeta. E pro Zeca? Wagner Love. Joga mesmo mais. o Pato tendo sido o terceiro artilheiro do ano no Brasil. Legal. E o Fausto Favara? Wagner Love. E o Bruno Prado? Eu acho que o Pato joga mais. O Love joga num time melhor que o do Pato. Isso ajuda, mas acho que o Pato joga mais. Legal. Alô, boa tarde. Alô? Boa tarde. Quem fala? Vitor Emanuel. Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Gostei do seu relato ontem. Boa tarde. Gostei do seu relato ontem. Felizmente, você está vivo. E o que interessa é que você continua conosco. E o que interessa é a gente poder ouvir a sua voz. Documento você tira outro, cartão você tira outro, entendeu? Agora, pelo menos você teve uma vantagem. Você conseguiu sair da delegacia da Penha para ir para Vila Madalena. Aqui no Rio você fica plantado 30 horas na mesma delegacia e não é atendido. Mas Deus te abençoa e vai te abençoar sempre. É uma frasezinha, um recado pro Vampeta, Vanderlei. Pode dar. Vampeta, aquela frase que você conhece bem. Finge que os caras não saíram, que eu finjo que acredito que o Corinthians ainda tem time. Tá? Um abraço, Vitor. Tá certo? Um abraço, justo. Vitor Emanuel, um grande jornalista, um grande repórter do Rio de Janeiro. Encaixou a ligação aqui. Eu agradeço muito ao Vitor e aos companheiros do Rio de Janeiro. Tirar documento é fácil mesmo, só perguntar pro Sheik. Olha, então, Zeca Cardoso, tabela da Libertadores da América, os jogos dos paulistas, o que é que vai acontecer, quando e o horário? Vamos falar dos dois que já estão garantidos na fase de grupo. Legal. Palmeiras, estreia dia 16/2, 21h45. Cai do que 16? Vamos só checar aqui na minha... 16 né? Aqui é uma... Opa, eu consegui abrir o... Eu tenho aqui. Quarta-feira. Terça-feira. O Palmeiras estreia numa terça-feira. O Palmeiras estreia numa terça-feira. Dia 16, 21h45. 21h45, terça-feira. Contra Universidade de Chile ou River Plate do Uruguai. Certo. No dia 2 de março, uma quarta-feira, às 21h45, estreia em casa, enfrenta o Rosário Central. Na sequência, dia 9, também uma quarta-feira, 21h45, também em casa, recebe o Nacional do Uruguai. Dia 17 de março, uma quinta-feira, 21h45, contra o Nacional do Uruguai no Uruguai. Dia 6/4, 6 de abril, uma quarta-feira, 21h45, contra o Rosário Central fora de casa. E encerra a participação na primeira fase, dia 14 de abril, uma quinta-feira, às 21h45, contra a Universidade de Chile ou River Plate em casa. Uruguai. Tem que fazer um bom primeiro turno, Palmeiras. Tá. Tem dois jogos no primeiro turno. Grupo 8, estreia dia 17 de fevereiro, uma quarta-feira, 21h45, contra o Cobressal. Tem uma coisinha diferente já, não tem? Vocês perceberam? Já 21h45. 15 minutos. 15 minutos aí. Já tem uma coisinha diferente. Verdade. A sequência do Corinthians, 2 de março, 21h45. Estreia em casa, ou contra Oriente Petroleiro ou Santa Fé. Dia 9/3, quarta-feira, 19h30. Contra o Cerro Porteño lá no Paraguai. 16/3, também uma quarta-feira, 21h45. Recebe o Cerro Porteño. Dia 13 de abril, quarta-feira,
21h45, ou Oriente Petroleiro ou Santa Fé, fora de casa. E encerra a participação na primeira fase, dia 20/4, às 21h45, contra o Cobressal em casa. Então o Corinthians joga todas as quartas-feiras. E às 21h45. 21h45. O segundo jogo Quem é que joga fora do horário? Fora do horário padrão? O Corinthians tem um jogo às 19h30. O Palmeiras tem nenhum jogo, todos as 21h45. Zeca, antes de você, assim, não perca o raciocínio. Esse jogo do Corinthians às 19h30, em São Paulo ou fora de São Paulo? Fora de São Paulo. Fora de São Paulo. 19h30. No Paraguai, contra o Cerro Porteño. Contra o Cerro Porteño. Tá. E O Corinthians então faz todos os jogos às 21h45, exceto um. Às 19h30 vai jogar no Paraguai. No Paraguai. Legal. E o Palmeiras? O Palmeiras fará 5 jogos, os 6 jogos às 21h45. Certo. Mas tem de terça e tem de quarta. quarta. O Palmeiras vai jogar nesse dia 2, a segunda rodada, na Arena do Palmeiras, no mesmo horário do Corinthians. E, aliás, também é fundamental, o companheiro Thiago Salata informa aqui, o Palmeiras tem uma série de shows agora no Allianz Parque, nenhum dos jogos vão conciliar com o show. Ou seja, o Palmeiras vai conseguir mandar todos os jogos dessa segunda fase da Libertadores no seu estádio. E isso significa que o gramado será castigado ou não? Provavelmente será castigado. Tem uma nova troca de gramados, garante, né? Trocaram agora, no início agora de janeiro, trocaram o gramado para não sentir tanto esse impacto como sentiu. Mas então, São Paulo vai jogar no a princípio Pacaembu, vai jogar. E o Palmeiras tem que ir bem na primeira fase, do turno primeiro, que joga 2 em casa no primeiro turno, tem que jogar bem. Zeca, então vamos repetir, quantos jogos o Palmeiras faz às 19h30? Nenhum. Todos às 21h45 do Palmeiras. A única diferença do Palmeiras é que joga na terça, joga na quarta, nem joga na quinta. São todos jogos abertos, televisão aberta. O Corinthians, todos os jogos às 21h45 e apenas um às 19h30, mas todos os jogos às quartas-feiras. O São Paulo estreia na Libertadores na primeira fase, dia 3 de fevereiro, enfrenta o César Valerro lá no Peru. A volta é dia 10, provavelmente no Pacaembu, esse jogo. Horário? 21h45. Os dois jogos. Se passar, o São Paulo estreia na fase de grupos, dia 17 de fevereiro, numa quarta-feira, às 19h30, em São Paulo, contra o The Strongest. Pode ser no Pacaembu, né? Também pode ser no Pacaembu. Daí joga só dia 10 de março. Joga dia 10 de março, uma quinta-feira, 19h30, contra o River Plate, lá na Argentina. Dia 16 de março, uma quarta-feira, às 19h30, contra o Trujillanos, na Venezuela. Dia 5 de abril, uma terça-feira, 21h45, contra o Trujillanos, aqui em São Paulo. Dia 13 de abril, uma quarta-feira, às 19h30, contra o River Plate, em São Paulo. E dia 21... Desculpa, dia 13 é uma quarta-feira. E dia 21 de abril, uma quarta-feira, uma quinta-feira, 21h45, encerra a participação contra o The Strongest na Bolívia. O São Paulo não foi tão beneficiado, né? Ele tem 3 jogos, 7h30. Isso para público é ruim. 7h30 em São Paulo, normalmente, para você chegar no Morumbi. Mas você não pode esquecer que o São Paulo está... na pré-Libertadores, Vamos aguardar. Vale a pena. Vamos aguardar. Qualquer horário é lucro pro São Paulo. Então, não pode também... Passando. Como é que é a história? Aprendi com o Mauro Betti, não pode querer ir na janelinha, né? Chegou agora. E os ovos antes do... E é bom não contar, Então, é importante. Na verdade, frases de quem? Fernando Sampaio. Este é o nosso Esporte em Discussão. Muito bem, companheiros. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Tem uma rota de colisão aí. Leandro Damião versus Santos, não necessariamente nessa ordem, né? O Fausto vai nos atualizar como é que estão as coisas, mas antes, Fausto, deixa eu atender um ouvinte aqui, pode ser de Araçoiaba, e a gente vai de braços abertos recebê-lo aqui. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Eduardo de Campinas. Olá. Campinas não é Araçoiaba. Tá próximo, né? Tá perto. Eduardo, e torce pra quem, Eduardo? Eu sou Ponte Pretano aqui em Campinas, rapaz. Opa, já é o segundo, porque eu encontro aqui o Flávio Prado e agora é o segundo. Nós falamos agora há pouco pelo Facebook, Vanderlei. Eu não agora tô com tudo fechado aqui. Tá com tudo fechado. Tô ligando pra dizer que somos muito, muito agradecidos pela sua vida, por tudo que aconteceu. E justamente agradecer também pelo programa de vocês que nos acompanham o tempo todo. Legal, Eduardo. Um abração. Obrigado pela gentileza e pela lembrança. Um abração para você.
Como é que estamos, então? Leandro Damião, Santos, Leandro Damião, Fausto Favaro. Um resuminho, Vanderlei. O Santos conseguiu reverter a decisão que liberou o atacante Leandro Damião. Em dezembro, o jogador conseguiu uma liminar que encerrava seu vínculo com o time da Vila Belmiro, mas ontem o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo concedeu medida cautelar que obriga o atleta ou a equipe que o contratar a indenizar o time do Santos em até 870 milhões de reais. É aquela briga judicial, né? Vai ficar nessa de Damião para um lado, o Santos para o outro. O Damião disse que não vale essa cautelar do Santos porque eles têm uma liminar do Superior Tribunal de Trabalho, da Justiça do Trabalho. E tem outro detalhe, é uma instância maior do que essa. Mas ele já deveria ter se apresentado ou não, né? Quarta-feira. Dizem que ele vai se apresentar no time do Santos e dizem que a diretoria do Santos, o presidente Modesto Roma Júnior, aliás, que estará nessa semana aqui na Jovem Pan, né, Vanderlei? Sexta, né? Sexta-feira, dia 8, dizem que está de braços abertos para a volta do Damião. De repente... É essa a discussão. Mas a mesma discussão é mais público para falar do Damião. Mesmo discurso do Corinthians. É isso aí. Mesma coisa. A única coisa é que o pessoal do Damião falou que não vai de jeito nenhum se apresentar no Santos. A relação é muito pior. Também o problema... E a torcida também não receberia tão bem. Não coisa do Corinthians também. Uma coisa indiscutível. É a pior negociação da história do futebol brasileiro. Não é nem culpa do Damião, mas 42 milhões de tudo que aconteceu depois. E ainda de não é brincadeira. E até os números dele não são tão ruins. São 11 gols e 44 jogos, não é uma média pavorosa, mas pelo custo-malefício que foi... E a diferença entre o caso do Pato é essa briga judicial aí, né? Que daí acaba desgastando ambas as partes. Muitas vezes nós criticamos o jogador, a direção atual do Santos, mas esquecemos de quem fez o negócio, né? É claro. Que a diretoria anterior deixou essa bela herança. Esse negócio inacreditável. Esse é o chamado negócio irrecuperável, né? Aliás, não era perfeita a diretoria. Moderna. O São Paulo tá mexendo no gramado, Santos também, viu, Vanderlei? Fizeram a limpa lá, estão montando um gramado novo. A Vila Belmiro, o gramado sempre foi muito bom e ultimamente estava bem desgastado, estava bem ruim o gramado da Vila Belmiro. Para a estreia do Campeonato Paulista, se tudo der certo, o Santos estreia com um gramado novo também. Legal. Alguém quer falar sobre isso? Fred, não tem Leandro clima, Damião, né? Santos? Não tem clima o Leandro Damião jogar no Santos. Eu acho que até se apresentar é ruim. Eu até entendo se ele não aparecer, porque não tem clima, é briga na justiça. Os advogados do Damião dizem que ele tem uma liminar que é maior, até favorável até o Damião, que ele pode acertar com qualquer outro clube. Acho que o Santos fez um péssimo negócio e vai ficar com essa conta para pagar e vai demorar muito para pagar essa conta, porque realmente foi muito caro a negociação. Ele não teve culpa pelo preço que pagaram, mas ao mesmo tempo agora ele vai se aparecer lá no Santos, sentir uma pressão da torcida que ficou chateada por ele ter entrado na justiça. No mínimo estranha essa negociação, né? Precisava... Não estou falando que tem algo irregular, só estou falando que é estranho. Já que estamos falando de negociação, para vocês é estranha essa informação? Gabigol, segundo o Transfer Market, é o jogador mais valioso do Brasil? Mauro, o que você pensa? Essa questão do jogador, embora seja um site de credibilidade do Transfer Market, não deixa de ser subjetivo, né? Mas que é um moleque de grande potencial, tem só 19 anos, fez uma ótima temporada, um dos artilheiros da Copa do Brasil e tal. Se eu chegar e analisar outros nomes, é isso mesmo. E é muito bom jogador mesmo. Bom jogador. Para você, Bruno? Acho que tem toda a lógica. É um jovem, é muito bom. O Gabriel, ele tem um número de gols, ele tem mais de 40 gols na carreira, com 3 anos de carreira profissional, que são pouquíssimos que tem isso aí. Ele tem um número absurdo de gols pela carreira dele. É um cara que vem de joga lado, pelo lado. É um jogador de um potencial imenso e com certeza pela idade e pelo potencial, eu acho que sim, é o mais valorizado do Brasil, sim. É um jogador com potencial, assim como o Gabriel, mas ele já mostrou mais do que o Gabriel do Palmeiras. É um jogador que tem possibilidade de ir para o futebol europeu na próxima janela. Eu acho que vale, pelo que estamos vendo no futebol brasileiro, é o jogador que mais tem potencial. E o nosso Vampeta? Se tiver humildade, tem uma caminhada muito boa na bola. Você acha que não tem muita nesse momento? Não tem. Não? Não melhorou muito. Melhorou, né? Melhorou, ainda falta muita coisa. Diferente do Gabriel de Jesus. Eu ouvi uma vez o Muricy Ramalho, ele tava falando ele falou pra mim isso, que ele conversou bastante com o Gabriel, porque o Gabriel no começo desvirtuou bastante, subiu muito na cabeça dele. E ele conversava muito com o Gabriel, e ele achava o Gabriel um dos jogadores mais importantes do futebol brasileiro no momento, e que tinha um potencial enorme pra crescer. Tanto que não foi nem pro Mundial. Eu acho que não. Eu acho que é um jogador valiosíssimo, sem dúvida alguma, mas o mais valioso não. Eu acho que o Lucas Lima, por exemplo, tá léguas à frente dele
em relação a valor. Qual é a idade do Lucas Lima? Alguém lembra? 24, 25 e o Gabriel tem 19. Então isso pesa muito. Também. Então, mas 5 aninhos mas é valiosíssimo. Entendi. Alô, boa tarde. Oi, Vanderlei, boa tarde. Quem fala? Ronaldo, São José do Rio Preto. Ô, Ronaldo. Tudo bem, Vanderlei? Bem. Torce pra quem, Ronaldo? Atlético Mineiro. Opa, e qual é a sua mensagem? Eu quero saber da banca o que vocês acham, se tem algum time nesse mercado da bola aí no início de ano que, não em relação a quantidade, né, mas qualidade, se está na frente de alguém em relação às contratações já feitas ou especuladas, né? Só lembrando que o Atlético trouxe o Eraso, né, do Grêmio, o Yuri, que foi revelado pelo Botafogo, e o Juan Casares lá do Benfield. Entendi. Dentro desse mercado, se acha que alguém ainda já está despontando ou se está mais ou menos no mesmo equilíbrio aí? Legal, obrigado pela gentileza, pela pergunta, pelo telefonema, direto de São José do Rio Preto. E aí, o que vocês acham? Tem uma encrenca aí no Atlético Mineiro aí que o Benfield está reclamando. Mas não, tudo bem, mas vocês falaram aqui outro dia que o time que mais se reforçou. Sabe quem está indo foi bem Palmeiras, discretamente? É isso, não? Mas nacionalmente. Não quantidade. Nacionalmente, sabe quem está indo bem? Sport. O Sport tá quietinho. Contratou ontem o Marco Gonzalez. Mas perdeu muita gente. Mas eu vou dizer o Sport em todo o Campeonato Brasileiro, pelo menos os dois últimos, vem começando muito bem. Não acho que mais não é pra cair, não. Dessa vez muita gente. Mas eu não acho que é pra cair mais, não. O Sport entra com outra cara no Campeonato Brasileiro. Até pelo que vem fazendo nos últimos anos. Ele está acertado com o Sport. O Walter garantiu, o Walter Magrão. Isso. Chegou o Marco Gonzalez, chileno, um jogador, Luiz Antônio do Flamengo. Mas perdeu muita gente. Chega e já saiu jogadores importantes. Mas não é a pergunta do ouvinte, né? O Sport bacana, tudo bem, apenas como detalhe, mas ele quer saber dos clubes brasileiros aquele que se reforçou mais. Ele deixou claro, não quantidade. Qualidade. Reforçou mais. Duro. Ainda assim, qualidade. É o Palmeiras ou você fica com o pé atrás? O Palmeiras tem. O Rodrigo e o Eric do Goiás são jovens jogadores, são apostas pra frente. O Edu Dracena é um experiente, já conhecido, já campeão de Libertadores. Esse eu aposto. Eu acho que é o mais conhecido e que mais tem pra dar certo no Palmeiras. De forma imediata, é o Edu Dracena na zaga, ao lado do Vitor Hugo. Que é isso que o Palmeiras quer, um jogador mais experiente que o Vitor, porque o Vitor Hugo, apesar de ser um bom zagueiro, vira e mexe alguns lances, ele dá uma... Ô Vanderlei, eu posso estar enganado, né? Mas essa foi uma das piores janelas dos últimos anos, né? De transferência. Mas é que não tem nada. A delegação que foi mais fria. O problema dos clubes é que não tem nada mesmo. Não tem jogador. Não tem dinheiro. Vida, pega. Não tem dinheiro e também não tem muita coisa. Olha, o São Paulo não contratando, o Santos não tem clube aí que não tem dinheiro e tá procurando dignidade, não tem como. Já que vocês citaram o esporte... Já viu alguém assim que gosta de ficar devendo? Você vai assim, vendo numa mercearia, no mercado, falar, vou deixar alguma coisa pendurada aí, vai. Peguei uma caixa de cerveja, tô devendo. Os clubes estão loucos pra ficar devendo mais ainda, mas não tem nada pra... Olha, André no Corinthians. Eita. Eliminar também, a gente tá forçando a saída, né, do Atlético Mineiro. Já é uma conversa até certo ponto antiga. O Corinthians sondou, quer um reserva pro Wagner Love. O problema é o lado financeiro. Ele custa... parece que já acertou, o que não acertou com o Atlético, é isso? Exatamente. Mais 6 meses lá. Ele apresentaria em agosto. Na pior das hipóteses, o Corinthians não acertando com o Atlético para pagar, ele se apresentaria em agosto. Sabe jogar bola, hein? A conversa. Sabe, eu acho um bom jogador. Eu também acho. Ele jogou bem agora no esporte. Havia jogado muito bem naquele time de 2010, o Santos, onde até o Wesley jogou muito bem. Voltou. Aí ele voltou a cada 6 meses. Mas posso falar, num clube igual o Corinthians, eu acho que ele encaixa. Tá na fase, o Tite liberando o André pra mostrar um pouquinho mais a cidade de São Paulo. Ele tá bem casado. Eu acho que pro atual momento, eu acho que vale. Eu também acho. Pelas opções. Eu acho muito bom. O problema é o seguinte. Acabamos de falar do Leandro Damião. Foi o jogador mais caro contratado da história do Atlético Mineiro. É um bom jogador. Então, o problema é, ele foi super valorizado, mas pro panorama que tem aí pela experiência, agora até mais curtido de vida, pode ser um bom reforço pro Corinthians. O André é novo. É que ele rodou muito, 24, né? 25, e não era também pra tudo isso. Foi pra ser o jogador mais caro da história do Atlético Mineiro, ter chegado à seleção brasileira. Eu não gosto Neymar valorizou bastante gente. Wesley, ele. Zé Love.
Zé Lopes. Eu acho que é um grande Zé Lopes foi agora para Corinthians. fora de novo do país, né? Zé Lopes foi não lembro, provavelmente para o mundo árabe. 25 anos. Bom, aprovaram o André no Corinthians, né? Se eu sou Corinthians, eu trago o irmão do Marlone também. O gêmeo lá, o outro. Até porque qualquer coisa ele tá. Faz que nem o Zóio e o Kel. Lembra o Zóio e o Kel? Que eles eram tão idênticos que às vezes um era lateral direito, outro era centroavante. Um tava cansado, o treinador trocava no intervalo porque ninguém sabia a diferença. Aí, diretoria, não traz lá o irmão do Trouxeram já o irmão errado, né, uma vez? Os ouvintes estão perguntando aí qual é esse rolo do Paulinho. Paulinho, polêmica no Santos. Paulinho que chegou. Jogador que chegou. O Paulinho tava com a camisa do Corinthians. Ele postou uma foto com a camisa do Corinthians. Apareceu uma foto ele com a camisa do Corinthians. Esse é o grande problema dos jogadores também. Segundo ele, pensar um pouquinho era um grupo de WhatsApp. Igual o jogador do... É que aqui não foi tão o primo dele, que é o mesmo primo do goleiro Felipe, aquele cara do Flamengo, então fez uma aposta num grupo de WhatsApp. Isso. É tudo primo do Felipe. Só que é aquela coisa, pensar duas vezes antes de postar qualquer coisa, né? O exemplo é o jogador do Real Madrid, que postou há um tempo atrás falando mal do Real Madrid, foi contratado, foi na hora de assinar. Barcelona. E não, se era do Barcelona, ele foi pro Real Madrid. Real Madrid do Real Falou mal da Catalunha. Vocês entenderam? O Guardiola que não é parente ele do acabou Pepe. se dando mal, né? É isso aí. Não, negócio de rede social, o Fausto é complicado. entende. Não, eu lembro que... Entender uma coisa, fazer outra. O Jorge Henrique mesmo, o Jorge Henrique que participava do Corinthians foi fazer um jogo de final de ano. O Jorge Henrique foi fazer um jogo de final de ano aí para arrecadar alimentos. E tinha que vestir a camisa do São Paulo. Ele pediu permissão. Não foi? Só que ele vestiu do avesso. A camisa. Entendi. Olha. E o Danilo não foi na festa do Rogério Ceni. Aí também, se ele vai, os caras matam. Pela torcida. Mas se ele vai, ele vai ser xingado também. Mas ele foi muito xingado. Foi vaiado mesmo. E xingado. Mas ele foi na festa? Não foi. E se ele vai, ia ser pior. Se recusou. Será? Eu acho que não. Eu acho que não foi legal. Eu acho que o Danilo poderia não teria sido xingado como por exemplo, há 2 anos. Se ele vai à torcida do São Paulo, xingaria ele? Xingaria. Não xingaria. Ele foi xingado por ter Tem um jogo do Zico. Tem um jogo do Zico. Xingaria ou não xingaria? Não xingaria. O Vampeta vai falar. O jogo do Zico, enquanto o Maracanã estava lá sendo reformado, durante Paulinho 2 na anos. tela. Paulinho do Santos na tela, com a camisa do Corinthians. Muito legal. Se ele pegar esse espírito aí, ele vai jogar bem lá no Santos. Não, ele tinha a manchete ontem no site do Santos. Paulinho espera com ansiedade encontrar a torcida do Santos. Essa foto aí. E vice-versa. Pô, tem um grau de amizade com o Zico muito bom, né? E aí, durante 2 anos, todo ano ele faz o jogo dele, né? O jogo do Zico, das estrelas. Quando eu tava sendo aqui no Morumbi, eu ia. E depois que voltou pro Maracanã, 3 anos de convite, eu não apareço. Que na hora que eu pegar na bola, o seu Flamengo vai me matar. Você deu pra trás. Não, mas o Danilo aconteceu no Edilson. Só uma pergunta. Você pipocou? Pipoquei? Pipoca na tela. Pipocou. Nessa eu pipoquei. Pipoca na tela. Você acha que eu vou em todas? Na despedida do Marcos, do Pacaembu, ele tinha uma justificativa que ele queria ir pro Japão pra ver o Corinthians ser campeão. E deixou a tromba pra quem? Pro Edilson. Eu cheguei lá, veio o Edilson. Não sei o que lá. E aí, Edilson? E aí ele falou, cadê? Ele me perguntou, cadê o Vamp? Eu falei, o seu amigo foi pro Japão ver o Corinthians. Ele falou, xiii. Aí ele perguntou, será que o pessoal vai me vaiar? Eu falei, Edilson, eu vou falar por mim. Eu não vou te vaiar, eu vou te xingar, Edilson. E não deu outra. Até porque o Edilson no Pacaembu vai lá e dá uma caneta no Ademir da Guia. O que aconteceu na sequência? O Tonhão entrou rachando no Edilson e a torcida do Pacaembu comemorou mais essa rachada do que o gol de pênalti do Marcos. Vem cá, o Edilson dá a caneta no Ademir da Guia. É Edilson, né? É o capetinha. Sabe o que ele falou? Contra o Divino. Ele me contou, ele falou, entrou em campo, vale tudo. Ele quis entrar, é problema dele. Tem negócio de idade. E vou dizer, e tinha jogador também que queria fazer outras coisas com o Edilson. Ex-jogador do Palmeiras. O cara queria matá-lo, né? Mesmo? Não, ídolos do Palmeiras. Ainda por causa da embaixada de 99. Eu vou falar aqui, mas vou contar a história. O Edilson, Marcelinho, o Paulo Nunes, eram os caras mais caçados do futebol brasileiro. Não, posso incluir um nesse quarteto, nesse trio, pra virar quarteto? Valdívia. Então Os caras batiam no Valdívia com gosto, né? Valdívia, fora as que ele inventava. Os caras batiam com gosto nele. Nós vamos pro comercial, mas antes, alô, boa tarde. Alô? Quem fala? José Moraes. De onde, Zé Moraes? Aqui do Campo Belo. Campo Belo. E você torce pra quem, Zé? Eu sou corintiano. Opa, maravilha. Campeão. Estamos falando aqui que o seu time tá vendendo todo mundo. Vai dar confusão, hein? Não vai não. O Corinthians é camisa. Quem vier vai substituir a altura, entendeu? Tá vendo?
Bacana. E qual é o seu recado? Não, meu recado é o seguinte, é mais uma tietagem, né? Eu sou fã incondicional de vocês, né? Assim, o Vanderlei Nogueira... Obrigado. Você tem sua história aí. A gente... Nossa, eu sou taxista, né? Legal. E todo mundo aqui te escuta, né? E ficou chateado, né? Que a gente passa por isso também, né, Vanderlei? Mas faz parte da vida, né? O importante é que a gente dá a volta por cima e entender que nós do bem somos a maioria, né? Essa é a verdade, né? Sem dúvida. Tá bom? Obrigado pela gentileza. Viu, Vanderlei? Outra coisa também, eu queria, fora do contexto aí, também falar que eu sou fã de carteirinha. É uma pessoa que eu acho que vocês não gostam muito, mas eu vou falar, tá? Pode falar. Que é o Josival Peixoto. Nós adoramos Josival. Nosso mestre, pô. Josival Nosso mestre. É uma bandeira. Esse cara é um fantástico. É espetacular. Grande Josival Peixoto. Nunca escutei um negócio que o Josival falasse que ele não tivesse algum fundamento, algum... Nossa, é uma questão de vida, né? Sem dúvida, sem dúvida. É um privilégio ouvi-lo todas as manhãs no Jornal da Manhã. Com certeza, é um privilégio, é um presente a gente ouvir o Josival. Tá bacana. Um abração para você. Um abração, Vanderlei. E força, tá, velho? Se Deus quiser. Um abração para você, obrigado pela gentileza. Este é o nosso Esporte em Discussão. Alerta contra a dengue. Vanderlei, é hora do alerta contra a dengue. E olha, é um alerta permanente, porque aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um. Com essa época de chuva, entupiu uma parte da calha que fica lá no quintal. Aí eu demorei muito para perceber, você fica desligado, e quando vi, já tinha muita água acumulada na laje. Olha, Vanderlei, por isso, toda vez que chover, é bom checar todo o quintal para ver se não ficou água parada ali em nenhum lugar. A gente não pode dar esse mole, qualquer recipiente, até uma tampinha de garrafa no chão, pode virar um criadouro do mosquito da dengue. Portanto, vamos acabar com isto. É uma campanha do governo do estado de São Paulo. Companheiros, seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil. Ô Mauro, chega uma pergunta para você. Fala, olha, Ombro Amigo é o nome que mandou. Opa. Ombro Amigo. 0-0. Oi. Ombro Amigo faz a seguinte pergunta. 0-0. Ali, ó. 0-0. Temos inclusive imagens. Vai, cabelinho, segue aí, vai. Atenção. Olha, Ombro Amigo. Pergunte ao Mauro Betti. Isso não é. Na verdade, o ouvinte está oferecendo o ombro. Muito obrigado. Se oferecer cabelo... Agora é oficial. Alisson acertou com a Roma. O goleiro Gato. A tristeza do Mauro. O Flávio tá mandando um torpedo pelo Orkut aqui também. Orkut! Nossa. O jogador, segundo o Mauro e o Flávio, o jogador mais lindo do mundo. O Flávio pediu pra tocar essa de Whitney Houston, I Will Always Love You. É isso aí. Olha, a Roma, a cidade eterna, a bela cidade, era um lugar perfeito pro Perto do Alisson. Papa. Perto do Papa. A camisa da Roma é maravilhosa. Mas agora tem o Daniel, o Doni já foi lá, fez sucesso, né? Então, pois é, o Doni já foi lá, fez sucesso. O Júlio Sérgio, o Arthur, vários goleiros brasileiros, o rei de Roma. Vanderlei, agora na base do Palmeiras tem o Daniel Fusato, que vem substituir. Daniel Fusato, eu vou dizer uma coisa, pode substituir. Olha lá. Da base do Palmeiras. Daniel Fusato também, mais um. Já conquistou o coração de Mauro Betti. Já. O Daniel Fusato é bom goleiro, tem uma boa reposição de bola. Já sabemos. Padaúdo. Se não der certo no gol, ele vai ser modelo. O goleiro titular da seleção brasileira vai embora pro futebol italiano. Esse aqui? Bacana. Isso é ótimo pra seleção brasileira. É, lógico. Estávamos com um goleiro de Série B do Campeonato Brasileiro, agora temos um goleiro jogando na Roma. E na pelo Copa menos, né? jogou um goleiro que estava no Canadá. É isso aí. É isso aí. Alô, boa tarde. Boa tarde, corta a música. Obrigado, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? Josimar de Brasília. Qual é a sua mensagem, amigo? Sou São Paulino, só para avisar pro Vampeta que se o Danilo jogasse, ele não seria vaiado. Feito o registro. Tá vendo? Segundo o ouvinte, se o Danilo
jogasse, sentimento não seria vaiada. Foi vaiada a ausência. Você que eu acho que o Danilo não foi porque ele achou que ia ser vaiado. Perfeito. Mas uma coisa, eu acho que no máximo alguém seria vaiado. Mas xingado como ele foi. É o contrário, eu acho. Ele não foi pra torcida do Corinthians não pegar no pé. É isso aí. Pra mim foi isso. Ele não foi por causa da torcida do Corinthians. Só por isso. Pode ser também. Tá legal. Olha, alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? É Celi. E de onde? É Altura Alvins. Opa, Zona Leste da cidade de São Paulo. Qual é a sua mensagem? Ô, Vanderlei, eu sou torcedor do Santos Futebol Clube. Perfeito. E eu gostaria de fazer uma colocação para vocês analisarem sobre a Libertadores e a Conmebol e a CONCACAF. Certo. Entendeu? Eu gostaria que vocês analisassem e discutissem se seria viável um dia, né? Isso a gente espera, que a CONCACAF e a Conmebol se unisse e fizesse uma só e fizesse um bom campeonato de Libertadores juntando as duas Américas, né? E fosse administrado pelos Estados Unidos, porque lá sim eles administram bem. Obrigado pela pergunta e o Bruno vai começar. Vou perguntar para o Bruno. Diga, Bruno Prado. A Conmebol e a CONCACAF, elas não se juntam numa só, porque aí vai ter cara perdendo poder. Você tem duas entidades para que dirigentes que são políticos mandem nessas entidades e se beneficiem delas. Eu estou lendo o livro do Jamil Chat, que esteve aqui com a gente. Lá você tem muitos esclarecimentos, coisas que a gente já desconfiava, outras coisas de informação que ele tem pela convivência dele lá na Suíça, nesse mundo do futebol. Isso dificilmente vai acontecer. A CONCACAF é comandada por um grupo, a Conmebol é comandada por outro. Se juntar, vai ser uma disputa pelo poder e alguém vai perder. Entendi. Acho que todo mundo concorda com isso, né? Então, a gente queria falar sobre o Zidane. O pessoal está perguntando aqui. Zidane começou a meter a mão na massa. Agora é o novo técnico do Real. O que é que vocês esperam? Tem uma máxima aí que jogador craque não vai bem como treinador, esse né? cascata. Não, esse também acho cascata. Na verdade, a gente teve o Cruyff, Beckenbauer... Tu no Barcelona? Só. Na história, se você pegar os 100 maiores da FIFA mundial, na história... Maradona foi um bom treinador? Mas, com todo respeito, o Falcão não se compara jamais ao Falcão jogador. Mantendo, não vou dizer o nível. Beckenbauer, campeão do mundo como jogador, campeão como treinador dos maiores da história. Zidane é a mesma coisa. Não dá. Você pega Guardiola. Não, o Guardiola não era craque. Era muito bom jogador. Então, peraí. Difícil. Vou testar a sua memória. E uma das coisas... O Mauro tem tantas coisas boas, uma delas é a memória. É um espetáculo. É um espetáculo. Cite 5 VIPs, jogadores, que foram treinadores. Então é isso que não mesmo. deram certo. Não falei que não deu certo. Eu falei que foram treinadores. Maradona. Tem que ser VIP, não pode ser não querido. Que não deram certo. Maradona. Ok. Eu vou citar um que deu certo, mas não tanto. Di Stefano. Treinou 2 vezes o Real Madrid, foi campeão pelo River, foi campeão pelo Boca, foi campeão pelo Valência em 71. Virou mas Deus do Real Madrid, né? Assim, não deram certo. Maradona. Cracaço mesmo. Tem que ser. Didi foi um baita treinador. Mesmo a gente. Pronto, então você tira dessa lista aí. Fez um belo trabalho no Peru. Você acha que o Zico foi um grande treinador? Zico eu tenho dúvidas. Então, o Zico não é assim, Índia, Iraque. Zico. Também não. Falcão também não. Também não. Vocês não são muitos. Não são. Lota Matheus, que trabalhou até no Atlético Paranaense. Por exemplo. Tem que sair fugindo. E alemão. Mas não são muitos. Pelo número de grandes jogadores. Pedro Rocha foi mais ou menos. Pedro Rocha poderia ter tido uma carreira melhor, mas não se compara jamais ao jogador espetacular que era o Pedro Rocha. Mas eu acho que é exagero esse carimbo. Bom jogador não funciona. Porque foram poucos. Não. Bom treinador. Tudo bem. Tá falando, Guardiola se foi você muito pegar Maradona, Zico, esses caras são os deuses da bola. Paciência. Mas você pegar, Laurent Blanc, Deschamps, né? O Deschamps. Você pega Klinsmann. Todos campeões com a França. Klinsmann. Não é que precisa ser um perna de pau tipo o Felipão pra ser um Barcelona do mundo. Também é verdade. Mas é muito mais difícil, até porque a gente cobra pro Zidane que ele chegue, e no caso do Zidane, vamos comparar muito com o Guardiola, porque ele veio do Real Madrid B, tá aqui, conhece os caras, ele é campeão do mundo. Tem algumas vantagens que é o seguinte, ele acabou de ser auxiliar técnico do Ancelotti, né? Ele era treinador do B, mas foi auxiliar. Ele conhece todos os jogadores, alguns inclusive como o Sérgio Ramos atuaram com ele. Marcelo Oliveira, né, e o Muricy. Que eram ótimos jogadores, de nível de seleção brasileira na época que era muito mais difícil jogar. Mas nenhum deles era craque.
Né? Eram ótimos jogadores de nível de seleção, era difícil jogar na seleção naquela época. Mas não eram craques, né? Eram muito bons jogadores. Assim, do nível do Zidane, você vai esperar, por exemplo, vai ser lindo quando ele tá do lado do campo, quando aquela bola espirra pra lateral, o Zidane dominar a bola, porque é um negócio maravilhoso. O que eu tenho medo, Vanderlei, é assim, Agora, você pega... É difícil. Você pega um Zidane... É difícil. Você pega um Zidane que já foi campeão europeu, campeão, fazendo ganhou todos os títulos. Tudo. E daqui a pouco você tem que ter um desgaste para buscar essas coisas, tudo que ele já teve na vida pessoal. E com essa geração que é marrenta, arquibancada marrenta, a imprensa é marrenta. Um branco lá, vai. Panhuelo. Mas ele já tem uma diferença pro Guardiola. Quando ele tava no Real Madrid B, ele não conseguiu subir da terceira pra segunda, o que o Guardiola fez. A comparação com o Guardiola é dura. Guardiola é duro comparar com qualquer coisa. Como o Zidane dentro de campo é um dos maiores da história. Os mais elegantes. E o Guardiola fora de campo é um dos maiores da história. Da história, com certeza. Se vai virar maior, não sei. Tentando. Mas Guardiola melhor que o Rafa Benítez, ele vai ser. Isso é inegável. Guardiola jogava uma bola redonda ao fim Era um baita jogador o Guardiola, mas não era Chave. Se perdeu do São Paulo. Alô, boa tarde. Em 92. Quem fala? Chave. Alô, boa tarde. Tem um cara que foi... Boa tarde. Quem fala? Oscar. De onde, Oscar? Taboão da Serra. Legal, Oscar. Qual é o seu recado? Eu gostaria de dar uma opinião antes de vocês analisando os times, inclusive de respeito ao São Paulo, que de fato o clube não foi bem o ano passado em vários aspectos, mas eu queria saber o seguinte, em relação a esse técnico do São Paulo com o time do São Paulo, será que o São Paulo pode fazer um pouco melhor do que já fez na mão desse técnico, que é um bom técnico? Pode, Mauro. Claro, eu acho que é o treinador ideal para esse momento de São Paulo. Não é um grande elenco, ele organiza defensivamente a equipe que estava muito bagunçada até a época do Osório, tendo ou não tendo tempo. Eu acho que vai fazer um trabalho muito bom, muito interessante no São Paulo, sim, o Balsa. Lian, não sei se você vai acompanhar o trabalho do professor, mas de qualquer maneira cabe a pergunta. O que é que você pensa? Vamos acompanhar, eu acho sim, que vai melhorar bastante o São Paulo em relação ao finalzinho do ano passado. Ei, Balsa, eu vim aqui só pra O Balsa vai fazer um bom trabalho, na minha perspectiva, o que eu tô achando, em relação ao São Paulo, aí o futuro do São Paulo. Não sei. O Balsa deve fazer um bom trabalho. Pelo menos vamos, São Paulo. Vamos ser campeão. Não vai ajeitar. Aliás, precisa começar pela defesa. A gente é defesa. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Vamos ser campeão. Isso é bullying. Tá bom, é isso aí. Tem um coral em sua homenagem, Daniel Lian. Que maravilha. Que maravilha. Alô, boa tarde. Olha lá. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Luiz, de Santo André. Pois não, Luiz. E torce pra quem, Luiz? Corinthians. Pro Corinthians, campeoníssimo. Campeoníssimo. E qual... Diga, querido. Eu me penalizei com a tua situação no Face, viu? Sobre o que aconteceu aí, mas é o Brasil isto, né? Então, com relação a... Eu queria falar uma coisa que é triste. Tá me ouvindo, Vanderlei? Perfeitamente, tô ouvindo você atentamente, querido. É triste ver um jogador da qualidade do Renato Augusto ir pra China. Pô, né? Não temos mais meia, não temos mais... Eu sou do tempo, eu cheguei a ver o Didi jogar, eu cheguei a ver depois Chinesinho, enfim, nem vou nomear todos eles, Gerson... Pô, não tem mais. O Corinthians fez uma boa campanha aí, tudo bem, o Tite é bom técnico, mas com 2-6... Se ele não tivesse o Renato Augusto e Jadson, e o Elias que chega de vez em quando, também não ia ser lá essas coisas, não. Entendi. Então é muito triste, mas infelizmente, o futebol brasileiro está nessa situação, né? Um abração, viu? Obrigado pela gentileza e pelo telefonema. Um abração para você. Obrigado. Bom, já se falou aqui sobre isso, mas todo mundo reconhece que é muito dinheiro, não tem jeito, né? Não tem jeito. Tem uma mensagem no WhatsApp do André Sanches para o André Ranieri, nosso repórter aqui, dizendo o seguinte quando foi consultado. Olha, esse negócio do Renato Augusto vai dar negócio, não vai? Isso já faz mais de uma semana. Ele disse, se o número for confirmado, até eu vou junto. Disse o André Sanches. Então, porque é uma coisa irreal. É real. E há uma garantia de pagamento, viu? Muita coisa é paga na frente. O Vampeta sabe dessas histórias aí, quando é um país, digamos assim, que não tem uma grande importância no futebol, não estou falando economicamente. Por isso que os valores são maiores. No futebol, os valores são maiores. Grande parte
é com antecedência. 50% na mão. Entendeu? É um pagamento mirabolante, viu? O cara já vê aquele caminhão de dinheiro. E depois... no mundo árabe, chegava lá, via pacoteiro 3 meses adiantado. Não, aqui é assim, já pega logo aqui pra você dar o passaporte pra você não fugir. E depois... mas e o cara não vai pagar a outra parte? Paga. Porque a FIFA, quando acionada pra esse negócio, ela funciona. Ela não é, Mauro? Tá funcionando. Ela funciona. Quando é acionado, olha, o clube tal não pagou 50% do contrato. Nisso a FUFA... beleza, a FUFA. A FUFA é boa, nisso a FUFA é boa. Não, na verdade... Mais conhecida como FIFA. O pessoal recebe, em alguns casos. É isso? Recebia, a FUFA nessa, ela é ótima. O Vampeta, na sua época, era assim, recebia na frente também, né? Recebe, não. No mundo árabe, então, nem se fala. No mundo árabe, os caras ainda... te paga, mas também pega o passaporte. Mas aí é fogo também. Só me entregava o passaporte que eu dei pra jogar fora do país. É fogo até a página 2. O cara paga uma grande... Tem gente que dá, tem gente que dá perdido. O cara só fez isso porque aconteceu alguma coisa antes. É que alguém pisou na bola. Tem gente que pega o dinheiro da área. Faz algum tipo de... Não, pega o passaporte. Gente, pega o passaporte. Não tem explicação. Calma. É isso. Pega o passaporte, não. Fica com o passaporte. Fica com o passaporte. E se você precisar sair do país, você tem que fundamentar por que você vai sair. Nesses países, a cultura é diferente. Eu tinha carteirinha de trabalho. Os caras já tomaram capote, 1000 capotes. Eu tinha carteira de trabalho. Todos nós ganhamos uma carteira de trabalho. Tipo uma carteira estudantil. Você não precisa do passaporte para andar no país à vontade aí, ó. Eles deixavam. Agora, quando era jogo fora do país... Não, mas se você chegasse e falava assim, ó... Tenho que ir pro Brasil, aconteceu isso, entregava o passaporte. Tem que ir lá falar com não, mas e aí, Ele ia liberar. Não pode o cara fugir, pô. Eu acho que ele segura porque alguém já deve ter aprontado. Ou ele manda alguém junto, entendeu? Vai junto com ele aí. Entendeu? Pra não ter problema. Teve caso de jogador que já teve dificuldade de sair. Sim, exatamente. Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca. Mas esse também foi invadir um banheiro de mulher, né? Você não tá vestido de mulher. Lógico, chorou. Jornal Nacional, pelo amor de Deus, Itamaraty, me salva. Quem? Marcelinho Carioca, não lembra? Lembra aquelas fotos do Jornal Nacional, a foto do Marcelinho e as frases. Itamaraty, por favor, me tira daqui. Foi invadir o banheiro de mulher, vestido de mulher. Sorte que não tomou uma chicotada. Só isso ele fez. Alô, boa tarde. Alô? Obrigado. 28709707. 28709707. Obrigado pela sua ligação. Diga, Fred Júnior. Informação aí do UOL, dizendo que o Dunga já teria escolhido seus jogadores acima de 23 anos para a Olimpíada. O Alisson, goleiro galã do Mauro Betting. Goleiro gato. O zagueiro Miranda e o atacante Neymar. É bom. Só que os três atuam fora do país. Não é data FIFA a Olimpíada. E aí? Serão liberados? O Messi não vai, né? Isso já tá decidido. O Atacantino decidiu não levar. Até porque ele é campeão olímpico, né? Eu acho que dessa vez ele acertou, cara. Forçando a amizade. O que eu acho? Eu acho que qualquer um pode ser negado. Menos o Neymar. Os compromissos são tantos que envolvem o Neymar. Vestindo a camisa da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos. Já estão contando com tantos shows do Neymar nos Jogos Olímpicos que a chance dele não servir, pra mim, é zero. Agora o Ronaldinho Gaúcho vai ter que vestir a camisa do Fluminense nos Estados Unidos. O Alisson é complicado. O Alisson não é tão fácil porque ele vai estar chegando a um novo clube e tal. Não, o Denis ontem lá na Fox falou que pena não ter idade. Não, mas eu acho que deve ter tido acordo. Eu acho que vão fazer acordo. Tipo assim, de repente, tô chegando, tô indo, mas eu libera pra Olimpíada. Seleção brasileira. Jogador, tá o goleiro de Neymar. Libera. Barcelona vai libera, mas olha. É a vontade do jogador de vir também, isso daí vai pesar. Tudo vai dar vontade dos atletas também. Eu lembro com o Romário, a gente jogou um jogo nas eliminatórias contra a Bolívia, no Maracanã, e após o jogo sai a relação dos 23 para ir para as Olimpíadas. E o Romário tinha acabado de fazer 3. E dentro do vestiário, tomando banho, ele falou: Vamp, tô dentro da parada. E sai a relação e não vai ninguém acima de 23. Aí que deu aquela confusão toda de novo com o Vanderlei, com todo mundo, quando o Vanderlei perde para Camarões e o Brasil é eliminado, né? Problema do físico, tudo. Sei que o Romário ficou chorando, querendo ir para as Olimpíadas.
Porque ele já era campeão do mundo, melhor do mundo. Ele foi medalha de prata. Ele jogou em 88 na Olimpíada de Seul, foi medalha de prata, e aí então era a vontade de conquistar. Foto da final do Mundial. A dona Natália... Ô, Mauro, dona Natália por isso... Olha lá, a pessoa vidência, Búzios, Sorocaba, na tela, que é muito simpática. na tela, abração pra dona Natália. Não vai sozinho, mas... Amarração. Se a senhora resolveu o problema do Fausto, a senhora é cracaça. Eu procurei ela mesma. Atenção, muito bom. Alô, boa tarde. Obrigado. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Ferrari de São José dos Campos, corintiano. E antes que você pergunte, estou ouvindo pela 620, mas eu acompanho pela internet também. Tá vendo que ouvinte... Esse é ouvinte ensaiado, ouvinte craque. Esse o bicho não pega. Chegou pá. E a sua mensagem qual é? Olha, eu queria botar uma coisa importante à discussão de vocês a respeito do gol. O gol é o objetivo maior do futebol, é o melhor momento, o maior momento do futebol. E a gente vê o jogador ser punido, não pode comemorar. Eu acho que a cada gol deveria ser acrescentado 30 segundos no final da partida, o jogador comemorar onde ele quisesse, com a torcida, com os companheiros, mas com uma ressalva. Se ele tirasse a camisa, que é onde o patrocinador investe, ele seria expulso. Mas eu acho que deveria poder livremente comemorar o gol e acrescentar a cada gol 30 segundos no final da partida. Um abração, obrigado. O que vocês acharam? Deveria acontecer, mas nem sempre se faz essa orientação. Essas orientações. Mas é que nem o Tocantins ontem. Tem orientação, tudo bem, mas ele está dizendo que para ele deveria ser permitido. Nem sempre. Sabe o que seria mais fácil? Então, a partir do momento que sai o gol, você tem um cronometrista, trava o cronômetro e faz a festa que quiser. É porque tem um acréscimo para substituição. Sim, até que coreografia de modo geral é legal. O cara se abraçar, amarra ele comemorando. Aliás, é que em relação às novas arenas, aquela escadinha, é uma orientação, é legal, mas é uma orientação real. Porque faz um acúmulo de gente. E normalmente ele é vidro. E é vidro, pode causar problema. Aliás, com relação a acréscimos, Vanderlei, nos jogos da Copa São Paulo de Futebol Juniores, poucos acréscimos. Muito pouco. Normalmente eles estão acabando o jogo 45. Os moleques estão tudo caindo de cãibra. Você quer o quê? Você quer matar as crianças? A única punição é se ele tirar a camisa. Pera um pouquinho. Peraí. A única punição é se ele tirar a camisa. Vários jogadores comemoram, se abraçam. O Flávio, o Alisson toma fizer a defesa... Só se tirar a camisa, ele tá certo. O Flávio Prado disse comemora que um beijinho. O atacante fez o gol. O Flávio Prado sugere que quando o Alisson fizer uma grande defesa, para ele arrancar a camisa. Este é o nosso esporte em discussão. Atenção. Obrigado. E o Fred acaba de revelar para nós aqui que o fraco dele é a memória. 2 da tarde, está terminando mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Só porque ele não reconheceu um ladrão, ele foi chamado de memória curta. O delegado insistiu 3 vezes, você não lembra? Ok, companheiros, foi ótimo tê-los aqui. A Denise Campos de Toledo já chegou, tem muita informação, o Guilherme também. O Guilherme tá batendo um relógio. Ô, Negão, você não tá vendo? O Bola caprichou, você falou, né? Que é 11 o prefixo para ligar pro Tugol. É 11 São Paulo e mais o número. Eu não tô esquecendo, tô, Bola? Beleza. Então, vem aí muita informação com todo o departamento de jornalismo da PAN. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Foi bom tê-lo aqui mais uma vez. Até amanhã, se Deus quiser. Placar em Araçoiaba? 0-0. Araçoiaba 0. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Esporte em Discussão.